Olá, paz do Senhor, tudo bem? E aí, como envolver os pais no Ministério Infantil? Eu vim aqui trazer uma dica muito legal para você. Nós temos o livro Mala de Ideias, que tem várias ideias para você envolver os pais no Ministério Infantil, mas hoje eu quero falar de 3 dicas especiais para você envolver os pais no Ministério Infantil. O primeiro é você criar um projeto de culto no lar. No livro a gente está ensinando um projeto chamado Emanuel na Minha Casa, que é um projeto de culto no lar, onde as crianças levam uma pastinha, levam o Emanuel para casa e lá dentro dessa pasta tem todo um programa de um culto no lar, um culto doméstico, como que se faz. Esse projeto Emanuel da Minha Casa, ele deve ter uns 8 ou 9 anos que a gente fez baseado numa experiência que a gente teve aqui em casa, né? Algumas pessoas conhecem esse testemunho de quando o meu filho tinha um amigo imaginário e quando nós começamos a trabalhar a libertação com ele dentro de casa, nós pegamos uma almofada e falamos para ele assim, ele tinha muito medo de dormir no quarto à noite, né? Então todos os dias da noite ele chorava. E aí quando a gente começou a trabalhar a libertação com ele, eu peguei uma almofada e falei para ele assim, não chora não, porque Jesus está aqui do seu lado, chega para lá. E coloquei a almofada do lado e falei, Jesus está aqui dormindo do seu lado. Aí virei para a almofada e falei, Jesus, fica aqui dormindo com o Vitor, guarda o Vitor porque eu vou pro meu quarto, guarda o Vitor pra mim. E a partir daquele dia, nunca mais o Vitor deixou de dormir no quarto dele. E aí eu pensei, quantas crianças passam por isso, né? Quantas crianças estão com o amigo imaginário dentro de casa, estão sofrendo opressões demoníacas e elas precisam entender que Emanuel, que Jesus está na casa dela. Então nós criamos um boneco chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então o boneco, ele vai pra casa da criança, passa uns 2, 3 dias na casa da criança, para a criança entender que Emanuel está na casa dele. Só que todo projeto que você vai envolver um boneco, que você vai tirar das paredes da igreja, que você vai envolver a família, você tem que ter muito cuidado, né? Tem que ser algo muito bem trabalhado. Ele só pode sair das 4 paredes da sua igreja quando a criança realmente entender o que é o projeto. Porque, por exemplo, se você fizer o projeto Emanuel na Minha Casa e não trabalhar com as crianças antes, simplesmente elas vão entender que aquele boneco é Jesus e quando Jesus sair dali, elas vão entrar em desespero achando que Jesus foi embora. Então, você precisa muito bem explicar isso para a criança e entender que aquilo ali é só uma representação, né? E criança é inteligente, criança vai entender muito bem. Então, vai o Emanuel, vai uma pastinha com o culto doméstico explicando como que faz o culto doméstico e o desafio depois é tirar uma foto com o Emanuel e colocar no Facebook escrito Emanuel na Minha Casa, tá? Um outro projeto legal também para você envolver as mães, os pais, é você fazer a cantina da mama. A gente faz na nossa igreja, funciona muito bem. Toda vez na época do congresso, a gente faz um domingo por mês a cantina da mama, que o que é? As mães fazem seus quitutes, né? Tanto doce quanto salgado, e a gente monta uma cantina de comidas feita pelas mamães. Então, elas trazem nesse domingo estabelecido por nós, e aí a criança, a mãe e a filha vende, ou o filho vende esse quitute feito por elas. Então, essa é uma maneira delas envolverem e ajudar financeiramente também o Ministério Infantil. E a outra dica muito legal, tem o tema Minha Mãe é Tia. Como que funciona isso? Né? Digamos que na sua igreja tem um culto de jovens, que é um domingo por mês. E aí nesse culto, a sua equipe, em grande maioria, são jovens. Então no dia que tem esse culto de jovens, você não pode escalar a sua equipe, a equipe de jovens. O que você vai fazer? Você precisa de mão de obra. E o que você pode fazer? Você pode fazer o domingo de Minha Mãe é Tia. Você convidar mães para se voluntariarem um domingo por mês para estar ajudando no departamento infantil. Né? Elas não são professoras, a não ser aquelas que já tenham experiência pedagógica, domínio de turma e por aí vai. Mas o que nós fazemos é colocar as mães como auxiliares das professoras. E aí você tem que ter um cuidado, uma sensibilidade para você não colocar a mãe que tem um filho, por exemplo, eu tenho a minha filha de 7 anos, eu não posso dar aula, me voluntariar na turma de 7 anos. Por quê? Porque tem mães que não sabem separar. Eu sei separar, mas eu, quanto líder, eu tenho que ser a primeira a dar exemplo. Então, a regra não pode dar aula pro seu filho. Então, a minha mãe é tia. Por que a minha mãe é tia? Porque a criança fala assim, tá vendo aquela ali? Aquela ali é minha mãe é tia. Então, ela vai ajudar uma vez no mês. Cuidado só, né? Porque tem mães que acabam se envolvendo de uma forma errada, não sabe separar as coisas, às vezes briga com a outra criança por causa do filho, essas coisas todas, mas você com certeza conhece cada mãe, sabe onde que você pode estar colocando cada mãe
num lugar especial. E nessa brincadeira de colocar, né, nesse projeto de colocar a mãe para ajudar uma vez no mês, você acaba descobrindo talentos aí que pode estar ajudando, contribuindo para o Ministério Infantil da sua igreja, viu? Então essas dicas especiais para você envolver os pais no Ministério Infantil. Lembre-se que os pais, eles são grandes parceiros para você fazer grandes projetos dentro do Ministério Infantil da sua igreja, viu? Deus abençoe.